Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem via internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma. Coloco a ata número 017 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. A ata número 017 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao nosso jurídico dessa casa que leia as matérias que se encontram nesta casa. Projeto de Lei Legislativo número 4, 2020. Autoria, Legislativo Municipal. Súmula. Fixam os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2021 a 2024, sua forma de reajuste, dando outras providências. Projeto de emenda número 2, 2020, ao projeto de lei número 5, 2020. Autoria, vereadores. Súmula, suprime dispositivo do projeto de lei em epígrafe e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 5, 2020. Autoria, Legislativo Municipal. Súmula. Fixam os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara para a legislatura de 2021 a 2024, dando outras providências. Projeto de lei número 31, 2020, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir vagas dentro do quadro de servidores do município. Projeto de lei número 29, 2020, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza o Poder Executivo a realizar acordos judiciais e extrajudiciais para pagamento de multa ambiental e da outras providências. Projeto de lei número 27, 2020, autoria Executivo Municipal. Súmula, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Assistência Social para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Projeto de resolução número 1, 2020, autoria Legislativo Municipal. Súmula, altera a resolução número 23, 2019, que trata da concessão de diárias empreendidas por vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. Indicação número 12, 2020, Icaraíma, 14 de maio de 2020. Senhor Presidente, o vereador Aguinaldo Alberto Cardoso, abaixo-assinado, e demais vereadores com assento nessa colenda Casa de Leis, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida a presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que seja realizado um trabalho de levantamento de lotes pertencentes ao município de Icaraíma em área que abrangem o distrito de Porto Camargo e que estão sendo utilizados de forma incorreta, e que desse relatório, seja destinado a alguma área para a construção de conjunto habitacional popular, para atendimento às pessoas que encontram em situação de vulnerabilidade social naquela localidade. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da importância e responsabilidade que a gestão municipal deve ter com os seus moradores, sobretudo aquelas famílias que comprovadamente necessitam de um olhar especial, sendo que a habitação é de fundamental importância para a qualidade de vida dessas pessoas. E vejo que, com um pouco de dedicação, é possível atender essa demanda, pois, em função dos procedimentos de regularização fundiária em execução, é possível que existam locais para execução de tal obra. Ofício número 67, 2020, Icaraíma, 15 de maio de 2020. Prezado senhor, o Conselho Tutelar de Icaraíma, sediado na Avenida Aldo Girardello, número 457, por seu representante abaixo assinado, vem com o devido respeito à presença de vossa senhoria, solicitar que, na próxima reunião da Câmara, seja comentado e divulgado sobre a campanha do dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Assim sendo, se possível, todos os vereadores estejam usando o adesivo na roupa. Nesta data estaremos deixando uma flor
de MDF para ser deixada exposta durante a reunião da Câmara. Seguem anexo os adesivos. Sendo só o que nos apresenta por o momento, antecipamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Elzino Rodrigues Pereira Júnior, presidente. Peço ao secretário Samuel que encaminhe a indicação número 012 do vereador Aguinaldo para o Executivo. Encaminhe o projeto número 029 para as comissões. Encaminhe o projeto número 031 para as comissões. Continua nas comissões o projeto número 027. O projeto que vai para a ordem do dia é o projeto número 04 e o projeto número 05. Terminando a ordem do dia, passa agora ao grande expediente, aonde o primeiro vereador a falar é o senhor vereador Samuel. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores, aos servidores da casa e as pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu peço a Vossa Excelência que dessa vez não corte, senhor presidente, não corte o meu microfone dessa vez, tá bom? Da última vez aí o senhor falou, o secretário falou, o jurídico da casa falou, acho que quem comanda a presidência é o senhor tem que tomar as devidas providências sobre isso daí. Semana passada, na audiência, na sessão, houve um desentendimento entre a minha pessoa e um vereador que se encontra aqui do meu lado, apenas por, de uma certa forma, ter sido induzido ao erro por um projeto mal feito, elaborado aqui pela própria Câmara de Vereadores. No projeto principal, tanto eu como a vereadora Juliana, no projeto principal, o artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: o vereador, enquanto ocupar o cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal, perceberá os subsídios mensais de R$ 6.374,97. Aí, fizeram uma outra emenda. Emenda número 1. Artigo 3º. Foi esse que eu votei a favor junto com a vereadora. O artigo 3º altera o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei epígrafe, que passará a ter a seguinte redação: o vereador, enquanto ocupar o cargo de primeiro secretário da Câmara, perceberá os subsídios mensais de R$ 5.884,59. Pois bem, nessa hora da votação, nós votamos a favor. Mas o que nós temos que esclarecer, que esse projeto de lei fixa os subsídios dos vereadores, do presidente da Câmara, da legislatura 2021 e 2024. Nós sabemos que nós encontramos numa situação difícil, o país, e o projeto de lei, nós já discutimos isso daqui antes, assim como eu e todos os vereadores, e nós concordamos em votar contra. Mas a própria súmula do projeto, ela já induz a população a pensar em aumento para os vereadores. Na verdade, aqui, foi votado totalmente contra o aumento para os vereadores. Sim, o reajuste da inflação, reajuste inflacionário para o mandato seguinte. Os senhores têm uma ideia, as senhoras têm uma ideia que estão em casa? Nós, da nossa legislatura atual, nós não podemos votar para aumento de salário nosso. E nem, agora não é o momento também para fixar reajuste da nossa legislatura, até porque o reajuste da inflação foi votado em janeiro. Só que o ano que vem, quem for os novos vereadores, eles não vão poder votar. Eles vão ficar um ano congelado. Ou seja, somente em 2022 é que vão poder votar para reajuste inflacionário. Ao passo que, para aumento salarial, eles poderão votar no 4º ano, no final do mandato deles.
Ou seja, 21, 22, 23, 24. Em 2024, aí novamente terá um projeto. Eu espero que daqui para lá seja mais claro. Então, pensando desse pressuposto, que o artigo 2º, ele trata de um valor menor, eu acho plausível que o primeiro secretário, para a próxima gestão, não agora que nós não podemos legislar em causa própria, ele tivesse um aumento, sim, vai dar um aumento de 500 e poucos reais, porque ele tem vários afazeres, tem hora que tem que colher assinatura e tal, eu achei viável. Mas o projeto principal ainda dava um adicional maior, 6.374. Foi o único artigo que eu e a vereadora nós votamos a favor. Os demais nós votamos todos contra para não ter nem reajuste salarial para o ano que vem, para a próxima legislatura. Pois bem, não sei quem que está errado agora. Hoje nós recebemos aqui a segunda emenda do projeto de lei número 05. Fica suprimido o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 5. Ou seja, o parágrafo 2º, o vereador, enquanto ocupar o cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal, perceberá os subsídios mensais de R$ 6.374,97. Foi que nós votamos contra. Nós votamos num salário mais baixo, R$ 5.874,59. Então há toda nada está em consonância aqui, precisa de duas emendas para que essa casa possa realmente se entender. Pois bem, aproveitando desse subterfúgio, o vereador Adelso prestou um desserviço à população, momento em que pediu, possivelmente tenha pedido, para editar um vídeo e pôr só o bate-boca dos vereadores aqui, e não colocou a essência em si do projeto de lei, induzindo várias pessoas a ir contra a minha pessoa. Eu não me preocupo tanto com isso daí, até porque eu não sou mais candidato, e eu sempre voto a favor da comunidade. Eu voto a favor do povo, os projetos que eu tenho convicção, eu voto a favor, os que não tenho, que sou contra, eu voto contra, mas jamais eu uso aqui de pedir para o secretário, consta na ata, até porque automaticamente tudo que nós falamos aqui é constado na ata, para depois determinado vereador sair fazendo politicagem no meio da rua. Então eu não sou desse tipo de pessoa, desde o princípio eu falei que sou vereador por um mandato só, a minha vaga vai estar disponível para o próximo mandato, né? E não precisa se preocupar, viu, vereador Adelso? O senhor conseguir votar, achar as votações do senhor, os eleitores votaram no senhor, o senhor vai ser eleito. Caso contrário, não se preocupe, porque eu não sou candidato nem a nível da vereança, legislativo, muito menos executivo. Que a política, ela me deixou assim, desiludida. E isso, ela vai de mal a pior nos municípios, no Estado, né? E também na União. Sim, entre 9 vereadores. Há uma confusão toda, vocês imaginam, entre 513 deputados federais. O problema é que não deve ser lá. Se vocês estão admirados por um pequeno problema que houve aqui na semana passada, vocês imaginam lá que lá se fala em derramamento de dinheiro, muitas vezes homicídio envolvido, escândalos, dinheiro na cueca e assim por diante. Afinal, como eu disse e volto a repetir, poucos são os políticos compromissados para com a sociedade. A maioria estão compromissados com o seu bolso, com o poder e vivem embriagados pelo poder, numa desilusão total no mundo adverso do qual nós vivemos no planeta chamado Terra. Quero agradecer de antemão aqui também o senhor secretário que cuida dos ônibus, o senhor Dorival Gonçalves Dias, que ele fez um comentário infeliz na página de uma rede social aqui em Caraíma, e disse o seguinte: esses não valem o que os gatos enterram. Quer dizer, ele não dirigiu somente a minha pessoa, ou o colega Adelso aqui, mas colocou também todos os vereadores. Eu fico indignado pensar a senhora Juliana, o excelente vereador Leandro, como merda de gato, e eu no meio.
O mínimo que o prefeito deveria fazer era abrir um processo administrativo, tá, para que esse senhor preste conta a essa Câmara, tá, para ele dizer quem são as merdas de gato que existem aqui. Porque é uma falta de respeito com as pessoas. Muitos vereadores aqui estão compromissados, sim. Houve um desentendimento? Houve. Houve uma falha na comunicação? Houve. Houve um erro de projeto? Houve. Todo mundo é falho. Todos nós falhamos. Mas chegar a esse ponto de um servidor público, de cargo comissionado, falar uma coisa dessa em redes sociais, pasmem, eu fico triste mais ainda do Poder Executivo não adotar nenhuma providência, no mínimo, pedir para vir falar em particular, pedir desculpa. Nem isso aconteceu, né? Mas eu não olho por esse lado, não vou julgar nem A e nem B, vou continuar convicto até o último dia do meu mandato, vou votar sim, para o povo, para o bem da sociedade, para que Caraíma possa, no mínimo, permanecer da forma que se encontra ou até melhorar. Portanto, eu agradeço essa oportunidade. Não sou muito de ficar mais nas redes sociais, que o dissabor é muito grande. É como nós vemos, o nosso presidente não está conseguindo trabalhar. A esquerdalha, se o presidente ele espirra, eles falam, agora espirrou. Se o presidente vai no banheiro, olha, foi no banheiro. Se o presidente andou de jet ski, olha, está andando de jet ski. Quer dizer, Bolsonaro não é mais ser humano, ele é um presidente que não pode errar. Enquanto em governos passados, a corrupção tomou conta no nosso país, e os mesmos esquerdários se calaram. Por quê? Vive das migalhas que caem da mesa dos ricos. Essa é a pura realidade. Não sei se eu ainda estou dentro do meu tempo, mas certa feita, Hitler chamou todos os seus comandados e falou, o povo é dessa forma que eu vou explicar para vocês. Me traga uma galinha e um pouco de milho. Depenou toda a galinha e naquele momento ele soltou e vou falar, ó como o povo ele procede. Jogou milho, a galinha veio no pé dele comer. Então, a sociedade também, infelizmente, muitos ainda estão nesse tempo. Em pleno século XXI, mas pensa como se estivesse na guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, ou nos primórdios da Terra. Não evoluíram. Eu peço encarecidamente que as pessoas evoluam, estudem, assistam a sessão da Câmara e não noticiário, fake news, por pessoas desqualificadas que fazem mudar a opinião pública e prestam um desserviço à comunidade icaraimense. Senhor presidente, se faltar mais alguma coisa, eu vou contemplar no momento exato, eu vou expor. Eu agradeço a oportunidade, meu muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Samuel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Jurandir. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste no Facebook, via internet. Quero aqui, senhor presidente, neste momento, parabenizar o Conselho Tutelar pelo belo trabalho que está fazendo, realizando, né, e também fazendo a publicação, né, publicando, verificando o porquê eles estão nesse pleito, entendeu? Parabenizar a todos que faz parte do Conselho Tutelar, né? Quero fazer das palavras do senhor Samuel, vereador, que é chato quando a gente vê as pessoas falando coisas que, às vezes, não sabe o que falar, né, Samuel? Então, eu tenho pena de certos tipos de pessoas que, às vezes, né, não tem o que falar, fico falando bobeira por aí, mas sabemos que nós somos a vidraça e as pedras têm que vir e nós temos que saber também tirar elas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Jurandir, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores.
aqueles que nos acompanham via internet. Eu gostaria de estar, a princípio, comentando sobre a indicação número 12 de 2020, que trata de uma questão de fundamental importância para o município, especialmente para o distrito de Porto Camargo, onde eu reivindico junto e sugiro junto ao Executivo Municipal que tenha um olhar mais atento em relação à questão de habitação, porque hoje o nosso Porto passa por uma situação bem complexa em relação a isso. A demanda é bem grande e nós precisamos de espaço para que a gente possa suprir aquela necessidade. A gente somos sabedores que, em razão dos valores em que os lotes hoje se encontram no Porto, dificultou bastante as famílias daquela localidade em adquirir o seu espaço. Então, cabe ao poder público, tem a obrigação, o poder público, de estar zelando, olhando e oferecendo essas condições. E, acompanhando o processo de regularização fundiária que ocorre no município, especialmente no distrito, eu vejo que existem possibilidades reais disso acontecer. E até estou sugerindo, brevemente aí, que eu já fiz isso em 2018, e início de 2019, se não me engano, através da indicação executiva, que fizesse o levantamento de todos os lotes públicos existentes no distrito, especialmente. Eu não sei se foi feito, mas não houve resposta. Mas eu estou acompanhando isso aí que tem. Então é necessário, que isso aconteça. Eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês, porque essa ação, essa obra, se ocorrer, vai estar beneficiando uma quantia considerável de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E também é o nosso dever de estar zelando por essas pessoas. Em relação ao dia de hoje, 18 de maio, também dedico especial atenção e enaltecer o trabalho do Conselho Tutelar, não somente nessa gestão, mas em outras que a gente acompanha de perto em relação à educação. Há uma presença bem interessante desse órgão que nos auxilia com a educação dos nossos alunos aqui no município. Do Dia do Combate Nacional em relação à exploração da criança e adolescente, e me deixa um pouco preocupado porque, segundo as estimativas, nós temos aí em torno de 3 crianças que são violentadas, exploradas por hora no Brasil. E isso é muito complicado. E que a notificação, as denúncias que chegam até o poder público é apenas a 4ª. Eu acredito que seja até mais isso que ocorra, E, lamentavelmente, grande parte desses fatos, ele ocorre dentro da própria família. Infelizmente. E, lamentavelmente, quando isso vem à tona, a família, às vezes, ou quase sempre, procura esconder isso, não protegendo a criança, não dando o suporte necessário, tornando aquele que, às vezes, quer ajudar como um grande inimigo. Isso tem que mudar, porque a criança é o nosso bem maior, é o futuro da nação, do mundo, enfim, de tudo. E é necessário que realmente se faça alguma coisa. Então, parabenizo os meninos que estão trabalhando, em nome do Eusino, que é o atual presidente. Os demais componentes lá, me ajuda aí depois, Jura. A Denise, o Eusino, a Sara, a Dercy e a Lúcia, Então, nossos parabéns. E deixamos a nossa casa aqui à disposição, para poder ajudar no que for possível. Em relação também ao ocorrido da última sessão nessa casa, eu gostaria de expor aqui meus sentimentos, até parabenizar o vereador Samuel pelas palavras tão bem colocadas, Nós pedimos desculpas àqueles que nos assistem pelo fato, mas isso acontece. Agora, nos preocupa muito quando isso, hoje, em razão aí da evolução tecnológica, ganha uma proporção assim imensurável. Imagino que existe coisa que a gente nem fica sabendo, em relação a isso. Isso é muito preocupante porque aquilo que era mentira antes, hoje chama-se de fake news, E ela ganha uma proporção violentíssima. E nos deixa bastante chateado quando um próprio secretário de município, que é parceiro da gestão pública municipal, coloca em público essas palavras, são ditas que não merecem ser repetidas aqui.
Até sugiro, senhor presidente, que seja encaminhado, oficializado isso, porque a pessoa vem. Porque eu falo por mim e creio por todos vocês também, de que nós não estamos aqui brincando. Ou tentando brincar, ou não levando a sério. Né? Imagino que desde quando nós estamos aqui pleiteando e trabalhando, a gente quer o bem do município. Podemos errar? Claro. Todo mundo erra, inclusive secretários de Estado, presidente de República, governadores, né? Ocorrem erros. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que falamos, com o que escrevemos. Porque uma palavra lançada, uma flecha atirada, ela não tem volta. Ela magoa, ela fere. Então há que se ter cuidado com isso, certo? Nós somos aqui, nessa gestão, a que mais indica situações de possibilidades para o executivo e que mais apresenta projetos de lei. Eu acho que é recorde, não é, doutor Everaldo? Outro dia o senhor mesmo comentou sobre isso. Então, como que a casa não trabalha, como que não tem valor? Podemos ter falhas, claro que podemos, mas podemos errar. Mas a nossa busca é sempre acertar. Assim é a vida da gente, senão não teria necessidade de ter ninguém aqui, né? Então, nos deixa triste com isso e creio que nós, né, todos vocês que nos assistem, tenha passado por uma situação dessa ordem e que sirva de exemplo para todos nós. Nós devemos estar juntos. Eu sei que o país passa por uma situação difícil, as pessoas estão aí confinadas, estão isoladas em situação, e a questão psíquica, às vezes, ela avança os limites, né? E acaba ferindo aquelas pessoas que você tanto ama, que você gosta. E às vezes quem nem mesmo você conhece é ferida por uma palavra ou por uma escrita sua. Senhor presidente, obrigado pelo tempo e que tenhamos aí uma boa noite de trabalho. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Augusto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa. E a todos que assistem pela internet também. Também quero falar aqui, hoje dia 18, né, de maio, o Dia Nacional de combater o abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente. Igual o Aguinaldo citou ali, infelizmente o Brasil todo tem esse problema sério e o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, sempre defendendo essas crianças e adolescentes. Então, parabéns pelos conselheiros de Caraíma e a todos do Brasil. Também quero falar aqui da reforma do cemitério, conversando com o prefeito lá, é uma indicação que nós fizemos, eu e o Samuel, o Pasco Beleza, o Jurandir e o outro vereador também. Está concluindo essa obra também. Então, nós, vereadores aqui, está sempre tentando ajudar o nosso município. E talvez houve alguns problemas, algumas conversas assim, difíceis, né? Igual eu estava comentando aqui. A gente fica triste, porque as pessoas deveriam também analisar a situação que os vereadores fazem sempre o melhor para o município. Todos os vereadores aqui têm certeza, foi eleito para isso. E tem secretário, algumas pessoas, talvez fica jogando sujo, mas o povo sabe. Então, agradeço a todos, até outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Augusto, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Eu gostaria de começar falando sobre uma questão que esses dias eu pude visualizar sobre o nosso estádio municipal, que é um local que é usado para lazer, caminhadas. Eu tinha feito uma indicação para que se substituísse aqueles muros por grade, porque o pessoal quer caminhar de manhãzinha, ainda está escuro, ou à tardezinha. E como não usa aquilo lá para fins lucrativos, não teria problema nenhum em substituir os muros por grades para ter mais segurança. Tem uma questão sobre o descaso com os troféus do time comercial de Caraíma, que era a história do futebol de Caraíma. Está numa casinha lá no fundo sendo depedrados os troféus que foram ganhados pelo comercial de Caraíma. A questão dos banheiros também tem que dar uma atenção para cuidar melhor daquilo lá.
Então, eu gostaria que o executivo desse uma atenção para o estádio, que é um local de lazer, de saúde, né, para que possa melhorar para o pessoal fazer as caminhadas lá. Outra coisa também que eu gostaria de questionar do executivo é sobre por que Caraíma decretou estado de calamidade pública sem ter nenhum caso de coronavírus, apenas 1 ou 2 suspeitos no dia de hoje, só que isso aí foi decretado há umas 3 semanas atrás, foi remanejado R$400 mil para poder ser usado na saúde. Então, ele mandou um ofício, só que não está muitas claras lá o porquê de decretar estado de calamidade pública em Caraíma. Outra coisa que eu gostaria de cobrar do Executivo também, sobre um campo de bote aqui, eu e o vereador Beleza ganhamos do gabinete do deputado Márcio Nunes, do secretário de Estado, e que não foi enviado ainda os documentos, ou enviou e está faltando documento para que seja construído esse campo de bote. O prefeito sabia que a gente tinha ganhado, ele fez, está fazendo um na rodoviária, me parece, até passou por essa casa, tudo bem. Só que tem que dar atenção, porque nós ganhamos isso para Icaraíma. Então, Icaraíma merece mais um campo de bote. O que é bom para Icaraíma, vamos agilizar. Não vamos fazer nada com questão de política por causa disso aí. Nós ganhamos o campo de bote e nós queremos apenas que venha para Icaraíma esse campo de bote. Sobre as palavras do vereador Samuel, o que eu só queria falar é o seguinte: eu ouço sempre uma frase do nosso presidente Bolsonaro, que está lutando contra, não seria nem contra o vírus, mas é contra a politicagem, contra, igual o Samuel falou, a esquerdalha que quer a todo custo derrubar ele. Ele sempre fala uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu falo isso? Porque todos os vereadores aqui votou pelo congelamento de salário, tanto do prefeito, do vice, dos secretariados, de vereador, de vice-presidente da Câmara, e rejeitaram que o primeiro secretário tenha salário, para que não tenha para cortar a despesa, né? Então houve um contratempo, né? Depois saiu as mídias, assim como acontece a nível nacional, acontece também em cidade pequena, igual o vereador Aguinaldo falou, hoje a tecnologia está muito avançada, então sai lá, corta-se, edita-se um pedaço da filmagem, e as pessoas vão lá e comentam, achando que, né, já acabando com os vereadores. Eu sei que político está muito manjado, que a moral dos políticos está lá embaixo, só que se a prefeitura fizesse 20% das indicações que essa casa fez, Icaraíma seria outra. Então nós estamos trabalhando. Por isso que eu falo, venha e pergunta para o vereador. Às vezes você vê na internet, é fake news, mas converse com o vereador antes de você se expressar lá. Eu mesmo, você pode me encontrar a qualquer hora ali no centro de Icaraíma, meu trabalho é ali. Acredito que todos os vereadores também, você pode ligar. Porque fazer esse tipo de coisa para querer crescer em cima dos outros vereadores, eu acho que é muito feio. A gente tem que crescer por ações, por caráter, por personalidade que a gente pelo convívio que a gente tem ali dentro da sociedade. Perguntar, quem que é o vereador Daniel? O que ele faz da vida dele? Que ele paga as contas dele em dia, ele é um cara que ele anda certo aí, ele dá calote nos outros. Então isso aí que é interessante saber sobre a pessoa de cada vereador. Senhor presidente, no demais discutirei na ordem do dia. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Daniel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, aproveito para me cumprimentar também todos os meus colegas vereadores, os servidores da casa e aqueles que estão nos assistindo pela rede social. Gostaria primeiramente de enfatizar que nós estamos hoje sendo assistidos por quase 90 pessoas. Isso já deu 90? 90 pessoas. Isso assim me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque mostra que as transmissões elas têm um efeito muito importante, elas têm um alcance muito importante e elas fazem aquilo que a gente já imaginava. Ela dá acesso à população, acesso às informações. Isso é muito legal, acesso em primeira mão. Também gostaria de parabenizar aqui as indicações, a indicação do vereador Aguinaldo. Acho extremamente importante que as pessoas saibam que essa indicação, ela traz aí um cuidado especial com a população, que é a população mais vulnerável, né, do nosso município, né, que é a população que às vezes depende de um terreno para poder ter a sua casa própria. Então, o vereador Aguinaldo aqui, ele está propondo justamente que se tenha espaços adequados e já reservados para que
o cidadão possa construir sua casa própria, para que possa construir habitações de interesse social, a chamada casa popular, dentro do seu distrito, do distrito que ele mora e que ele vê e acompanha tantas famílias que precisam de uma casa própria. Parabéns. Também gostaria aqui de enfatizar a respeito do dia 18 de maio, que além do dia da luta antimanicomial, que é sim uma bandeira que eu costumo levantar com muita frequência e que trabalho em favor dela, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Combater o abuso, a gente tem que combater todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Mas a gente tem um dia, um marco para a gente lembrar disso, para a gente mobilizar a população sobre isso. E aí, a gente sabe que esse trabalho não está sendo feito só no dia de hoje. Esse trabalho vem sendo feito há praticamente 10 dias para cá. O Conselho Tutelar, junto com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, junto com o Sistema de Garantia de Direitos, composto lá pela equipe de proteção social especial, né, da assistência social. O pessoal tem organizado uma série de atividades de combate ao abuso e exploração sexual infantil. E eu preciso, assim, realmente parabenizar esse trabalho, porque a gente sabe que nós estamos vivenciando aí um momento de quarentena, de isolamento social, e seria, assim, muito fácil dizer, não dá para fazer nada porque a gente está em isolamento, não tem nada funcionando, a criançada está em casa, mas muito pelo contrário. Foi feito todo um esforço no sentido de fazer com que esse dia não passasse em branco, com que esse trabalho não fosse passado sem o seu cuidado de sempre. E aí eu penso assim, o Aguinaldo, acho que ele fez uma fala muito bacana sobre o que realmente é a realidade, né, da situação da pessoa que sofre a violência sexual. 70%, os dados dizem que 70% dos abusos eles acontecem no seio familiar. Então, isso é muito sério. Isso significa que o lugar onde as crianças deveriam estar sendo protegidas em primeira mão é o lugar onde muitas delas sofrem a violência. E isso também mostra para a gente o quanto é difícil a gente receber a denúncia. Por quê? Porque muitas vezes a família fica envergonhada, a família acaba encobrindo pela vergonha mesmo, né? Ou às vezes a criança não se sente no poder, ela não se sente empoderada de denunciar uma pessoa que hierarquicamente está acima dela dentro da sua casa. Então, é uma situação bastante complexa e muitas pessoas lá fora não entendem, não compreendem, acham que é besteira, mas não é. O abuso sexual ele traz traumas, não só físicos, mas traz traumas realmente emocionais muito fortes e que acompanham a pessoa pelo resto da sua vida. Então, a gente precisa realmente combater e pensar que a criança ela é, sim, o futuro da nossa nação, o futuro do nosso município, e por esse motivo a gente precisa cuidar dela e preservar e realmente cultivar essa infância da melhor maneira possível. É importante que isso seja trabalhado não só no seio familiar, justamente porque muito desses abusos acontecem no seio familiar. Às vezes a gente fala, a gente precisa trabalhar esse tema na escola. E aí, às vezes, o pessoal da escola fala, não, isso é um tema muito polêmico. Mas o fato é que se a gente pensar que a família vai ter que trabalhar com isso, apenas a família, nós não estaremos protegendo 70% dos casos. E isso é muito grave. É importante se trabalhar esse assunto na escola, periodicamente, não só nesse período. É importante se desenvolver esse trabalho na assistência social, junto aos grupos de risco, ter uma atenção super especial aqui no nosso caso ao Porto Camargo, que é um lugar de turismo e por esse motivo acontece muita exploração sexual. E também dar condições para que o sistema de garantia de direitos faça o seu serviço adequadamente, né, em consonância com todo o Ministério Público e o sistema judiciário. E também pensar aqui nessa Casa de Leis, em alternativas, em programas, em políticas públicas que a gente possa pensar também para poder enriquecer ainda mais esse arcabouço legislativo que nós temos hoje em nível nacional e estadual. Eu quero também deixar aqui os meus parabéns a todos os conselheiros tutelares de Caraíma, né? Aproveitando o nome do Eusino para parabenizar a todos
a todas as outras conselheiras. De fato, eu venho acompanhando o trabalho do Conselho Tutelar atual. É um trabalho muito bem feito, é um pessoal muito competente, muito capaz, um pessoal que corre atrás, um pessoal que está fazendo a diferença e que está mostrando que o Conselho Tutelar ele serve, sim, para resolver muitas coisas importantes e para gerar, para evitar problemas de nível social e de nível de abuso e sofrimento e violências de todo tipo contra a criança e adolescente. Então, assim, mais uma vez eu parabenizo o Conselho Tutelar pelo seu trabalho e me coloco à disposição para ajudar a desenvolver qualquer tipo de atividade relacionada a esse assunto, principalmente relacionada à infância e adolescência. Senhor presidente, com relação ao restante dos assuntos, eu vou deixar para discutir na ordem do dia, que a gente já vai falar do tema. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores, aos servidores da casa, ao Samuel e ao doutor Everaldo, e que também nos acompanha via Facebook. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de dar os parabéns aqui ao vereador Aguinaldo pela indicação. Se me permite, pretendo fazer também uma para o distrito de Vila Rica do Ivaí. Acho que é muito sólida a indicação do senhor, mas parabéns novamente pelo trabalho que vem sendo realizado. E também, conversando com o nobre vereador e também com a vereadora Juliana, acho que pretendemos para a próxima sessão fazer uma indicação, fazer de forma verbal agora e colocar por escrito na próxima sessão, para que o cartão Comida Boa, que o pessoal do CRAS possa fazer um trabalho nos distritos, de ir até o distrito, porque é um valor baixo de R$50, a pessoa tem que se locomover até aqui, gastar um valor, diminui ainda mais a indicação cartão Comida Boa mesmo no projeto, né? Então, fazer indicação para que o CRAS possa fazer esse trabalho de ir até os dois distritos também, para distribuir para a população carente esse recurso do governo do Estado. Sobre o dia 18 de maio aqui também, assim, tomo minhas palavras dos demais vereadores que falaram sobre o assunto. Somente dar os parabéns em nome do Elzino a todos os conselheiros pelo trabalho que vem sendo realizado. Sobre o estádio, que o nobre vereador Daniel falou, enquanto líder do prefeito, só respondendo, a gente teve uma licitação para a reforma do estádio já, que foi emenda do deputado federal Evandro Roman, que foi até intermédio da vereadora Juliana aqui, que terminou junto ao nobre deputado, ela que representou nas últimas eleições o deputado. Então são 150 mil, não lembro o valor total, 300 mil reais, isso, 300 mil reais é uma reforma lá do estádio. Se eu não me engano, não vai contemplar, não vai retirar o muro não, mas sim, quanto ao vestiário lá vai ser reformado, e a cobertura também para a área da arquibancada. Outro assunto é sobre o recurso que os nobres vereadores conseguiram junto ao secretário do governo, né, o Márcio Nunes. Eu me comprometo a perguntar para o prefeito o motivo de ainda não ter sido realizado e trazer resposta para a próxima sessão. E aproveitando também o gancho da vereadora Juliana sobre a transmissão, né, que atingiu um público bem alto hoje. Sinto um orgulho, eu acho que todos aqui nós sentimos esse mesmo orgulho de ser a nossa legislatura que implementou a transmissão via Facebook. A gente tinha um interesse também de transmitir via rádio, mas não foi possível, porque não é possível pagar uma rádio comunitária, e uma rádio particular ficaria um valor muito alto. À época a gente não teve condições de realizar, mas eu acho que via Facebook chega a todas as pessoas, até porque quem não tem acesso às redes sociais tem neto em casa, filho, que acaba podendo ver também as nossas sessões. Então, acho sempre um orgulho, e acho que sim, foi indicação de todos os vereadores aqui presentes. Então, muito orgulho alcançar esse objetivo. Sobre a última sessão, a gente teve um projeto de lei do congelamento do salário dos servidores públicos. Foi amplamente discutido, todos os vereadores foram a favor do congelamento, tanto dos servidores como do prefeito municipal, do vice e dos secretários municipais. E por um lapso, eu na hora não me atentei,
que o projeto original tinha um valor realmente maior do que a emenda, muito bem explanado pelo vereador Samuel aqui. Se tivesse atentado a hora, a gente poderia ter pedido para que o projeto também fosse votado por artigo, para que fosse reprimido esse artigo, mas logo depois da sessão, até pela vereadora Juliana, que falou, não, Leandro, eu votei no projeto porque tinha um valor menor e um valor maior, então eu achei que era o que a gente queria um valor menor, né? Depois a gente possa fazer uma emenda que reprima, né, esse artigo, né, o que foi feito pelo presidente também. Acho que quando ele entrou em contato, o presidente já estava também atento a isso e já ia fazer o artigo, e que vai ser votado hoje para congelamento dos salários. Demais, deixarei para discutir na ordem oportuna, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Samuelzinho, que transmite nossa sessão ao vivo, e a todos que nos assistem. Eu quero aqui também, né, iniciar minhas palavras parabenizando o pessoal do Conselho nesse dia 18, né, de maio, que é comemorado, né? Na verdade, não é uma comemoração, sim, né, um lembrete, uma hora de atento, né, à comunidade, pelas questões que já foram discutidas aqui sobre os demais vereadores. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece em todo lugar, mas graças a Deus na nossa cidade ainda existe um índice não muito alto nessa questão. Temos, igual a vereadora Juliana falou, Porto Camargo, a questão, né, do turismo e tal. Mas eu acredito que a minha irmã esteve trabalhando no tutelar, né, um tempo, e realmente nessa questão elas sempre estão em cima, estão vendo, averiguando, se responsabilizando, arrumando até algumas confusões. Aí você vê, a minha irmã, ela teve o mandato passado, né, ficou em sexto lugar nesse mandato, por um lapso aí de presença, né, passaram por cima da vaga dela, mas minha irmã está na justiça, está decidindo judicialmente, né, isso aí está judicialmente, é a justiça que vai decidir, mas sempre trabalhou com seriedade, honestidade, e mesmo ela hoje não estando atuando no conselho, mas ainda é chamada no fórum, chamada na escola, por coisas, né, que ela ficou responsável por crianças, por adolescentes, né, na época de conselheira, que todos os conselheiros, né, consequentemente, vai passar por isso. Pessoas ficam responsáveis por certas crianças, certos adolescentes, né, que os pais, às vezes, não têm pai, não têm mãe, não têm avós, ou que os avós dos pais não estão dispostos a se responsabilizar, né, sempre tem esses problemas aí para fazer a linha de frente. Eu acredito que essa equipe também está aí trabalhando, né, de unhas e dentes para que faça um bom trabalho. Como o vereador Juliano falou, realmente poderia arrumar uma desculpa, porque, né, estamos, né, em estado de calamidade, pandemia, mas não, colocaram a mão na massa, né, estão aí, eu tenho o estabelecimento perto ali do conselho, eu vejo, né, como é o serviço, o trabalho delas, elas realmente estão de parabéns, né, tanto o presidente quanto o Eusino, né, quanto as demais, a Dercy, né, a Sara, a Lúcia e a Denise, né, e o Eusino, estão de parabéns à equipe. E que continue assim, né? Que continue, não perca essa vontade, essa gana de fazer o que é certo e proteger essas crianças aí do nosso município. E o que ela puder contar com essa casa, acredito, né, como o vereador Aguinaldo falou, nós estamos à disposição. Inclusive estamos hoje aqui, né, com os botões, né, que foi entregue, né? Aí é uma maneira aí de prestigiar o trabalho de vocês. Parabéns, meninas, parabéns aí, Eusino, e continue com essa garra, que com certeza o trabalho de vocês, cada dia que passa, vai ser mais reconhecido. Queria aqui também parabenizar, né, toda a comissão da Igreja Católica, né, que tivemos aí o show de prêmios aí, né, final de semana. Éramos para ter a festa, né, mas infelizmente devido à pandemia não conseguimos ter a festa. Mas tivemos aí o sorteio, né, online, né, os ganhadores, tudo certinho. Hoje, inclusive, um foi lá no laboratório fazer exame, ganhou 10 mil, foi com o bolso cheio, né. Então a gente quer aqui parabenizar, né, o padre Lucas, o padre Carlos, pela seriedade, honestidade, né, desse show de prêmios que eles tiveram aí, né, a gana também de abraçar, não puderam fazer a festa, mas mantiveram o show de prêmios, né, fizeram o sorteio via online, com certeza mostrou bastante aí responsabilidade, né, na comissão, e os dois padres aí que geram a nossa Igreja Católica. Parabenizo aí, né, os dois e a sua equipe pelo trabalho feito no final de semana.
Quero também aqui parabenizar toda a equipe de saúde do nosso município, através do secretário Laércio, pelo combate que tem sido, né, a dedicação da equipe, né, que afronta o Covid-19 no nosso município. A gente sabe que aparecem alguns casos suspeitos, algumas investigações e tal, mas a equipe vai para cima, faz o monitoramento, faz o teste. Tivemos aí semana passada um clima tenso na questão de com medo, ficamos até com medo de um caso positivar no nosso município, mas graças a Deus aí, né, parece que deu negativo e continuamos aí com 0 casos no município. Estamos vendo aí que as coisas estão cercando, parece que Douradina já foi o segundo caso, né? Campo Mourão está cheio, Moarama já foi para 16 casos, Paranavaí, né, a pior regional que está tendo aí na questão de infestação. Então, digamos assim, todo cuidado, né, é pouco. Então, quero aqui parabenizar a equipe, que continue com essa garra, com esse trabalho, com essa dedicação, né, porque, infelizmente, a nossa cidade, como eu disse semana passada, é referência, e se cair aí se a pessoa em Douradina precisar de um leito, alguma coisa, provavelmente virá para Icaraíma, que nossa cidade é referência para Alto Paraíso, Ivaté e Douradina. Então, quero parabenizar aqui, né, o Laércio, toda a sua equipe, né, juntamente com todo o pessoal, né, da UPA, da UBS, o pessoal da Secretaria de Saúde, todo mundo aí que está fazendo, né, uma batalha aí contra esse vírus mortal aí que está ceifando a vida dos nossos aí, né, brasileiros e no mundo afora. Também a respeito da semana passada, né, questão do servidor que falou, acho que ele foi infeliz no pronunciamento dele. Inclusive, a gente considero como colega, né, não amigo, porque eu não frequento a casa dele, também não frequento a minha, mas sempre, né, se damos bem com a família, com ele. E eu acho que ali no empolgação ele se expressou, né, mas infelizmente ficou feio, ofendeu toda a casa. Eu acho que não precisava chegar a tal ponto, né? Mas eu também fiquei triste com a atitude, entendeu? Dele como pessoa. Mas fazer o quê? Né? A gente, infelizmente, podemos fazer nada a respeito disso, em questão de ser humano. A única coisa que eu falo é que essa casa sempre deu respeito, né, à comunidade. Hoje mesmo tivemos aí uma audiência pública, né, falando do orçamento de 2021, né, 50 milhões de reais praticamente, né, não tivemos nenhuma pessoa aqui, né, então é lamentável esse tipo de situação, que às vezes as pessoas se importam com algumas coisas assim mais agressivas, nem não se importam com realmente o que precisava se importar. Também só querendo aqui deixar bem claro ao companheiro vereador Samuel, que de maneira alguma, parece que o senhor no início das palavras do senhor falou que eu mandei editar o vídeo. De maneira alguma eu tenho esse intuito de editar o vídeo. O rapaz que tem esse gírio, você sabe muito bem, nós conhecemos, né, ele tem, digamos assim, vida própria, ele edita o que ele quiser, porque estava na sessão da Câmara, e realmente causou bastante transtorno. Não vá pensar o senhor que eu fiquei contente, meu nome nas redes sociais, não, que eu não fiquei, não. Porque ele editou do jeito que quis, muita gente também me contestou na questão do áudio, que tirou o áudio, entendeu? Eu também acho que foi, não sei o que aconteceu, mas realmente foi uma falha nessa casa, né? Que nós estávamos discutindo o assunto. Muitas pessoas às vezes mandaram mensagem para mim, como acredito que mandou para o senhor também, né? Achando que talvez essa audiência de hoje não seja mais nada menos, achando que o Samuel de repente chega aqui e se estapear aqui hoje, né? Eu acredito que não é nosso intuito. Não tenho nada como a pessoa do Samuel. Acredito que aconteceu a discussão nossa que semana passada, por de repente sermos pessoas de gêneros fortes, né, de ideias fortes. Ele teve a opinião dele, eu tive a minha. Nós simplesmente defendemos as opiniões. E com certeza o que foi colocado em internet, eu não incentivei ninguém a pôr internet ou os comentários que foram feitos, entendeu? Alguns até foi bastante ofensivo, como já foi dito nessa casa. Também reclamaram a questão do áudio, né? Falha no áudio, né? Isso aí também tira um pouco a transparência dessa casa, né? E o projeto realmente foi um projeto, acredito que confuso. Deveríamos de repente ter analisado melhor o projeto, já lançado, se era de acordo de todo mundo, nós deveríamos ter sentado e bolado um projeto que fosse, né,
digamos assim, de convicção de todos os vereadores. Acredito que todo mundo aqui quer fazer o melhor de si, né? E realmente foi um projeto confuso. Pessoas às vezes me falam, mas como é que foi contra, foi a favor, votaram o quê? Mas quem levanta não é a favor, quem senta não é contrário. Gerou uma confusão na cabeça aí da comunidade. E realmente o que foi confuso é porque nós fizemos uma coisa que é atípica da Câmara, que é o quê? É votar uma emenda com com 4 parágrafos, uma emenda com 4 parágrafos, né? E votando parágrafo a parágrafo. Então, realmente, nessa parte eu concordo, né, com os vereadores, né? O sargento Samuel falou que é um projeto meio confuso, realmente foi, para quem está assistindo é confuso, foi confuso, mas, né, aconteceu do jeito que aconteceu, todo mundo viu e tal. Mas eu acredito que faz parte, né, faz-se valer. Nós estamos aqui mesmo representando a comunidade, cada um tem seus objetivos, cada um tem suas atitudes, cada um se expõe da maneira que acha que é viável, como eu me expus a minha, o vereador expôs a dele, vocês expõem de vocês, né? Mas é questão de que isso aqui é uma opinião, não é nada pessoal, entendeu? Às vezes nós se exaltamos aqui, de repente xingamos, usamos palavras fortes um com o outro, mas foi ali na emoção, no calor, mas com certeza que ninguém quer estapear ninguém aqui não. Então eu até peço aí novamente desculpa pelo que aconteceu, né, na sessão passada, mas não vou falar que de repente não vai acontecer de novo, porque aqui nós somos seres humanos, como foi dito, temos nossas falhas, nossos defeitos, né? Mas com certeza, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, eu vou defender as minhas ideias, defender os meus princípios, representar os meus eleitores, né, dentro da melhor maneira possível, e com certeza aí tentar fazer o que seja melhor para o nosso município, né? Então eu acredito que eu fiquei triste também pela situação, né? A semana inteira pessoas aí comentando. Acredito que o vereador também, né, também não ficou feliz com o episódio, mas faz parte. Levantar a cabeça, tocar. Nós estamos aqui, temos mais alguns meses de mandato. Quem for para a reeleição, que esteja boa sorte, né? Quem não for, né, obrigado pela participação e pelo, né, os 4 anos que ficou aqui. No caso, eu estou aqui já há 7 anos. Mas não tem nenhum inimigo aqui não. Ninguém é inimigo de ninguém, pelo menos da minha parte, ninguém é inimigo de ninguém, não desejo mal de ninguém aqui, entendeu? Porque coisas daqui é uma coisa, coisas particular são coisa particular. Então quero deixar bem esclarecido aqui, né, que não há nada pessoal aqui entre, pelo menos da minha parte, entre eu e o sargento Samuel. Existe, sim, talvez falhamos com respeito um com o outro aqui, um respeito com a comunidade, mas com certeza foi no âmbito do projeto. E, se necessário, em projetos futuros, podemos ter outras discussões aí mais calorosas. Obrigado, senhor presidente. Se necessário, vamos discutir aí os projetos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações. Quero também deixar aqui as minhas considerações sobre esses 2 projetos, que a gente sabe que não é fácil. A gente está sentado nesta cadeira aqui, como todos. Às vezes acontece algo na cidade, a gente são discriminados, mas não é fácil estar aqui nessa cadeira sentado administrando um município e cuidando para a sociedade inteira de Icaraíma, como a gente faz aqui. E o projeto número 04, nós estamos aqui fixando o salário do prefeito, que nem todos já falaram, congelando por 19 meses. A partir desse mês agora, tem 19 meses para frente de congelamento que o prefeito, o vice-prefeito e o secretário do prefeito, primeiro escalão, vão receber esse mesmo salário por 19 meses. Então, o ano de 2021, quem estiver sentado na cadeira de prefeito e o secretário do prefeito e o vice-prefeito vão receber o salário que está recebendo hoje, sem nenhum aumento. E o projeto número 05, que é o dos vereadores, é a mesma coisa. Nós coloquemos umas emendas aqui, retroagindo o salário, que no projeto atual nós tínhamos colocado 5% de reajuste mais inflacionário, mas para o ano de 2021, para quem estiver sentado nessas cadeiras. Houve um equívoco a semana passada, a gente somos todos parceiros aqui, ninguém é brigado com ninguém. Então a gente discutiu muito essa semana aí sobre esses 2 projetos, então estamos aqui hoje votando os 2, mas com a graça de Deus, tudo em paz,
e tranquilamente e sem prejudicar a nossa sociedade, que é o mais importante. E congelando também o salário de todos os vereadores, inclusive do presidente da Câmara, com 19 meses também de congelamento, que quem vai poder aumentar o salário dos vereadores vai ser a próxima gestão que estará sentada aqui nesta mesa, uma grande honra que quem estiver aqui que faça o melhor pelo município, que nem a gente tenta fazer. Que nem o professor Aguinaldo disse, a gente somos humanos e erramos também, mas a gente erra procurando fazer o melhor para todo mundo. Muito obrigado. Vamos para a ordem do dia agora, onde o primeiro projeto a ser votado é o projeto número 04. Coloco o projeto número 04 de 2020 do Poder Legislativo Municipal em discussão. Senhor presidente, o projeto 04, ele fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais. Como o senhor já disse, acho que não precisa ficar repetindo, o senhor já explicou muito bem, é fixação de subsídios dos próximos. Próximo prefeito, próximo vice-prefeito, próximos secretários municipais. Como nós fizemos a emenda semana passada de congelamento dos subsídios, aí eles permanecem congelados, como o senhor mesmo disse, pelos próximos 19 meses. Então, hoje a gente só está fazendo a segunda votação desse projeto, que já está congelado por unanimidade nessa casa. Mais alguém? Coloco o projeto número 04 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 04 de 2020 está aprovado em sua segunda discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco a emenda número 02 do projeto número 05 em discussão. Senhor presidente, essa emenda, ela emenda o projeto número 05, né? Que é o projeto que fixa o subsídio de vereadores, presidente da Câmara, dessa casa. Então, assim, vamos em partes. Esse projeto, ele pede para que seja suprimido um artigo que diz que o primeiro secretário da Câmara receberia um valor diferenciado em relação aos demais vereadores, em função da sua responsabilidade maior. Hoje sabemos que aqui nessa casa, o presidente da Câmara ele recebe um valor diferenciado por conta da responsabilidade de administração da casa. E o primeiro secretário também assume muitas responsabilidades a mais. Então, houve uma sugestão para que essa casa fizesse um projeto em que pudesse contemplar um valor um pouco diferenciado para o secretário da casa. No entanto, em discussão com os colegas aqui, nós entendemos que pela situação econômica do país e tudo mais, a gente não pode pleitear um valor a mais nesse momento. E por esse motivo, foi solicitada essa emenda, esse projeto de emenda, para que o primeiro secretário receba, continue recebendo, porque hoje já recebe, o mesmo valor que todos os demais vereadores, embora tenha um pouco mais de responsabilidade, mas permaneça recebendo o mesmo valor. Sim, pode falar, senhor vereador Samuel. Eu acompanho a ideia da vereadora. O projeto de emenda 02, eu já havia explicado, né? Estava totalmente confuso aqui. Ele suprime o parágrafo 2º, que o cargo de primeiro secretário para a próxima gestão, né, o ano que vem em diante, de 6.374, e aqui nós votamos a favor, o artigo 3º, parágrafo 2º, de R$ 5.884, e aqui houve a grande confusão, e acharam por bem, então, através de outra emenda, de projeto de emenda 02, suprimir esse valor. Então, nós somos, desde a primeira votação, voto frisar aqui, vou até tirar a máscara aqui. Sim, eu voto frisar aqui que nós votamos para o congelamento, não é de aumento de salário de vereador, não é de aumento.
e sim era para reposição salarial, reposição inflacionária. Tá? Então, nós fomos contra isso daí, vai estar congelado, assim como o de prefeito está. Mas um recado que eu quero dar muito importante para a sociedade, nós devemos sempre preocupar sim com o salário de vereador, porque nós somos milhares de vereadores no Brasil, né? E somando isso aí nós chegamos a milhões. Mas antes de mais nada, nós temos que lembrar que são 513 deputados em Brasília, dando uma despesa de R$300 mil cada um, fora alguns que pegam dinheiro lá. Os pilantras que conseguem dinheiro de um lado ou de outro. Começando pelo presidente da Câmara. Nós temos também no Senado Federal 81 senadores que dão a mesma despesa. Volto a frisar, não são todos corruptos. Daqui a pouco estão metendo a boca em mim aí. Senadores também, em torno de R$300 mil. Ajuda de tudo que vocês pensarem. Nós temos no STF o desserviço prestado por 11 ministros, com raríssimas exceções, escapam algum lá, que gastam milhões de reais, inclusive, eu não sei por que ministro beber vinho, tem que ter ganhado, passado por 2 testes lá, tem que ser importado o vinho, tem que ter uma qualificação, então eles gastam milhões. E muitos se preocupam com o salário de vereador. O salário de vereador, não vou dizer para você, a nível de Caraíma, é um bom salário. Eu percebo um salário líquido de 4.100 e pouquinho. É um bom salário. Não é mal, não. Mas nós temos que nos ater que daqui 2 anos vai ter votação para deputado federal, senadores, e eles vêm tudo para cá. Nós temos deputado bom, lógico, nós temos, que merece ganhar bem, mas 300 mil, eu quero dizer que o salário dele é 35, em torno de 35 mil, aí tem os ajudantes dele ali, secretário e tal, fora as rachadinhas que existem aí para cima, tanto no nível estadual como federal. Então, pessoal, aqui nós votamos com consciência, eu votei, fui taxado, mais uma vez, como um péssimo vereador, mas eu tenho a minha consciência plena que eu fiz o melhor por Icaraíma. E final do ano, o meu mandato está findando, e eu quero que venha uma boa pessoa aqui do meu lado, na minha cadeira, ocupar o meu espaço, que faça também da forma que eu fiz. Eu ia me esquecendo, senhor presidente, em tempo, oficial prefeito, para que o secretário, senhor Dorival, aponte aqui sobre o que ele quis dizer com quais os vereadores. Por gentileza, eu gostaria que fosse oficiado o prefeito, quero que conste em ata, isso sim é muito bom constar em ata, tá? Que eu quero, no mínimo, um pedido de desculpa, e teria que ser em público. E se ele não quiser, tudo bem, fica o desconforto entre o executivo, esse funcionário e essa casa. Mas é isso aí, população, com todo respeito, nós somos contra, sim, desde a primeira votação. Houve esse equívoco, mas eu creio que todos entenderam da forma correta do qual nós estamos votando nesse momento. Muito obrigado. Senhor presidente, só para ressaltar, como eu falei anteriormente, acho que quem estava mais atento no dia sobre o projeto dos vereadores Samuel e a Juliana, a gente, por um lapso, acabou passando o projeto original, que a gente também poderia ter votado ele por artigo, e ter suprimido isso na sessão anterior. Então, deixar claro para a população que ninguém vota, ninguém está votando para aumento de salário, sim para congelamento de salário, foi um acordo em todos os vereadores. Como eu falei na sessão anterior, acho que seria hipocrisia da nossa parte trabalhar aqui durante 4 anos recebendo um salário e destinar um salário inferior aos vereadores que virão depois de nós. Cadeira não é nossa, cadeira é do povo e que, então, próximas pessoas vão vir no próximo mandato, né? Só respondendo um comentário também, a dona Quitéria publicou na live aqui, que se a gente poderia congelar por 10 anos, a gente não pode congelar por 10 anos, a gente só pode votar para a próxima legislatura vota para a próxima, né? Isso é lei federal, não é nem municipal, então a gente não pode congelar por 10 anos. E só também dando um maior conhecimento a quem nos assiste,
Se a gente não votar, senhor presidente, o subsídio para os próximos vereadores, prefeito, a gente causa um caos institucional, porque nenhum funcionário público do município pode receber mais do que o prefeito. E se a gente não votar, o prefeito não vai receber nada. Então, vai ficar de zelador ao médico, todo mundo sem salário, porque a gente não votou o projeto. Então, a gente é obrigado a votar o projeto aqui, dos salários, apenas para deixar claro para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro, senhor vereador Samuel, senhora vereadora Juliana, pelas explicações. Coloco o projeto número 05, coloco a emenda em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. A emenda número 05 do projeto número 05 está aprovada por todos os vereadores presentes. A emenda 02 do projeto número 05 está aprovada por todos os vereadores presentes. Teve um equívoco aqui, caiu a nossa internet, então nós temos uma pausa, mas eu quero dizer que nós estávamos votando o projeto número 05 de 2020. Coloco a emenda número 02 do projeto 05, junto com o projeto número 05, em discussão. Senhor presidente, está transmitindo? Tá, porque eu não consegui mais. Mas está, né? Senhor presidente, eu preciso estar colocando algumas coisas a respeito desse projeto, porque durante a semana eu fui procurada por várias pessoas a respeito desse assunto. Por gentileza, vocês poderiam terminar de discutir depois ali? Não é para você pedir para... Eu preciso... por questão de esclarecimento... E em respeito às pessoas que me ligaram, tiveram o trabalho de me ligar, de me procurar, né, seja via WhatsApp, via Facebook, para esclarecimento, eu preciso realmente esclarecer algumas coisas a respeito desse projeto. Eu sei que todos os colegas já falaram algumas coisas, eu acho que o pessoal que está nos assistindo pode ser que já compreendeu, de certa maneira, este projeto, mas eu preciso estar colocando alguns excertos que são fundamentais. Então, semana passada, no caso, semana anterior, nós votamos aqui 2 projetos de emenda. O pessoal perguntou para mim assim, mas não é projeto, é emenda. Não, é projeto de emenda. Você tem um projeto de lei e, de repente, uma parte daquele projeto de lei não está de acordo com aquilo que a gente acredita que deveria estar. Daí, o que a gente faz? A gente faz um projeto de emenda para emendar, para modificar uma parte daquele projeto. Tá. Então, tinham 2 projetos de emenda que eram relativos aos projetos que fixavam o subsídio do pessoal do Executivo e do pessoal do Legislativo. Ok. As emendas eram justamente para congelar todos os subsídios. O pessoal entende aqui como salário, tá? Todos os salários. Esses eram os objetivos dos projetos de emenda. Nenhum projeto de emenda aqui semana passada propunha aumento salarial. Quem veiculou essa informação fez um desserviço à nossa população. Quem disse nas redes sociais, ou quem disse nas ruas, nas esquinas, não importa onde, que houve alguma proposição de aumento de salário nas emendas, é uma pessoa que realmente agiu com a falta de verdade, com a mentira, tá? Ou com a falta de conhecimento, que eu não sei o que é pior, né? Porque daí... quando se trata de pessoas de dentro aqui do nosso ambiente, né, ou de autoridades aí locais, quando essas autoridades falam isso é muito sério, porque a partir do momento que a gente é uma autoridade, a gente tem o dever de falar a verdade, a gente tem o dever de passar a informação correta para a nossa população.
Durante a votação, esta vereadora aqui, a Juliana, permaneceu sentada. As pessoas me perguntaram, quem é contra, fica em pé ou fica sentado? Quem é contra, fica em pé. Quem é a favor, fica sentado. Ou seja, eu votei favorável ao congelamento em todos os casos propostos, em todos os artigos. Tá, votar a favor de todos os artigos era votar contra o aumento? Sim, era votar contra qualquer tipo de aumento. Embora a gente saiba aqui na casa que não havia proposição de aumento, mas existia um valor maior, que estava no projeto original, e existia um valor menor, que estava no projeto de emenda. Esta vereadora votou pelo valor menor. Houve sim uma manifestação pela maioria dos vereadores antes da votação que entendiam que o primeiro secretário não deveria receber um valor à parte, um valor diferenciado. E esta vereadora, na terça-feira pela manhã, entrou em contato com o jurídico desta casa, solicitando que fosse montada uma emenda para que fosse retirado este artigo que fala do valor diferenciado. Embora eu saiba que todos os vereadores aqui presentes concordam com essa ideia. Isso aí, para a gente, é inegável, porque essa era a discussão da semana passada. Então, só para esclarecer, quando alguém entrou em contato comigo e disse assim, não, Juliana, mas teve autoridade A, B e C que está cismando, está dizendo que teve aumento. Não, não teve aumento, teve congelamento. E eu votei favorável a todos os congelamentos, a todos os valores menores possíveis naquele momento. Ah, mas daí a questão do primeiro secretário. A questão do primeiro secretário não estava em questão nos projetos de emenda, porque era exatamente igual, idêntico ao valor, a porcentagem era idêntica ao projeto original. A diferença eram os valores, que no projeto original era maior. Então, o que a gente tem a dizer aqui? Que a fala, o discurso de ódio, o discurso de atentamento contra essa casa, contra esses representantes nas redes sociais, é prática comum, a gente sabe, e muitas vezes é prática da falta de conhecimento da população, que realmente não sabe mesmo como que é o procedimento, como que funciona. Às vezes, né, viu o vídeo editado, tirou suas próprias conclusões. Acontece, tudo bem, a gente entende isso. Mas quando parte de autoridades, quando parte das autoridades, a informação errada, a informação caluniosa, na verdade, isso sim gera um dano que para nós é irreversível. Porque quando alguém que não é daqui de dentro diz assim, houve aumento, a gente pode dizer assim, mas essa pessoa não sabe o que ela está dizendo, ela nem sabe, ela nem vai na Câmara, como vocês podem ver aqui, não tem ninguém aqui, né? Então, talvez a pessoa não saiba o que ela está dizendo. Mas quando uma autoridade diz houve aumento, essa autoridade ela está trazendo uma informação que as pessoas falam, olha, essa pessoa é uma autoridade, se ela está falando que teve aumento é porque teve. Mas, infelizmente, a gente ainda tem autoridades que realmente não estão prestando atenção no que estão fazendo. Então, muitas vezes, acaba que, por desconhecimento, veiculando uma informação que ela é inverídica, e que acaba prestando, na verdade, um desserviço à nossa população e à nossa comunidade, que, na sua inocência, no seu desconhecimento, acaba acreditando nisso. E aí, isso sim, eu digo que é um dano irreversível. Bom, se não foi por desconhecimento, foi por má fé. Então, eu não sei qual foi, eu não sei qual é pior das hipóteses aí, quando a gente fala sobre as mentiras aí caluniosas que foram impetradas aqui contra os vereadores e a essa casa. Então, só para deixar bem esclarecido, não houve aumento, houve proposta de congelamento. Essa vereadora não votou por valores de aumento, foi por valores de congelamento e valores menores. E, claro, aqueles que votaram, talvez, para manter um valor maior, não o fizeram muitas vezes com intenção, talvez. Foi realmente pela confusão que foi criada na cabeça de cada um aí. Mas eu digo assim, que independente da confusão, o que a gente tem que pensar é que nós somos vereadores para realmente analisar, estudar esse projeto, e nós estamos aqui, nós temos o advogado, nós temos o contador, nós temos 2 secretários, nós temos tempo, então nós precisamos realmente nos atentar melhor, e antes de afirmar qualquer coisa, a gente precisa estudar, entender, para depois afirmar. Porque, infelizmente, se gerou aí
um discurso muito ruim direcionado a essa casa, direcionado a esses representantes, e isso foi muito negativo. Negativo para nós, negativo para os próximos candidatos, que às vezes vão, de repente, até desistir de entrar, porque vão falar, nossa, vou entrar nesse negócio, o pessoal nem consegue reconhecer o trabalho do vereador como um trabalho honesto, né? Então, isso é um atentado contra a democracia do nosso município, e a gente precisa realmente repudiar esse tipo de ação. Infelizmente, autoridades que trabalham com a mentira são autoridades que não têm compromisso com a comunidade. São autoridades que têm compromisso com a própria reeleição apenas. Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui que se surgiu alguma informação de aumento, essa informação ela foi inverídica, ela não foi verdadeira. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas palavras. Quero aqui também dizer que nem o senhor vereador Aguinaldo falou no grande expediente, na sua fala, que a gente está aqui, né, senhor vereador Aguinaldo, com tantas emendas, tantas indicações para o prefeito, tantos recursos que todos aqui garanto que o deputado que apoiou mandou emendas para o prefeito. Então é assim, tudo que vem de bom, gente, não é criticando ninguém nem falando, é só o prefeito que está fazendo, os vereadores nunca fez nada, mas todos os vereadores aqui têm um deputado que foi mandado emendas para os vereadores, para o executivo, concluir as obras, concluir as necessidades que o município tem. Inclusive o vereador Daniel falou também na sua fala, que eu e ele nós conseguimos do deputado Márcio Nunes 50 mil para um campo de bocha que está em análise, Daniel. Conversei hoje com o prefeito, ele disse que mandou agora o resto da documentação, se Deus quiser agora sai. Conseguimos 45 mil para pai, com a sala de informática também, que o deputado Márcio Nunes mandou para nós, então está sendo concluída também. Conseguimos 50 mil reais de resfriadores de leite, Daniel, que quarta-feira agora, conversando com o secretário Adaltinho, diz que está chegando esses resfriadores aí para fazer a doação aos produtores rurais, né, os produtores de leite. Então 40 mil também o Daniel conseguiu, né, Daniel, para castrações de animais aqui da cidade, para evitar a maior população dos animais aqui soltos de rua. Então todos aqui, eu falei de mim, mas todos os outros vereadores aqui têm emendas concluídas no município, têm emendas que veio para eles, e o executivo concluindo obras, então a gente está trabalhando sim. E todos aqui, quando foi na casa de todos pedir voto, eu acho que foi de sincera e espontânea vontade que a sociedade votou para nós. Estamos aqui hoje fazendo um bom trabalho. Às vezes tem pessoas que acham que a gente não está fazendo um bom trabalho, mas se vir na Câmara, procurar informações, ver o que o vereador está fazendo, todos nós aqui temos uma honra de ter uma placa no nosso nome, alguma coisa na cidade, porque pode conferir que a gente tem. Graças aos nossos deputados e ao nosso empenho de buscar o recurso, buscar as emendas, né? Nem todos aqui, eu garanto que eu falei de mim, mas todos têm as emendas aprovadas aí pelos seus deputados. Então, coloco o projeto... Deixa eu fazer uma observação. Eu lembrei agora uma coisa bem interessante. Uma mentira contada 1000 vezes, ela vai se tornar verdade. E como nós podemos observar, vários foram as críticas, principalmente a minha pessoa. Eu quero agradecer cada crítica, que a cada dia vocês me fortalecem mais. E vocês estão me ajudando, a minha vida, tá bom? Pode ter certeza disso daí. Que a partir do momento que eu sair da política, a minha vida vai mudar. Para melhor, melhor do que está. Então vocês são as pessoas que estão me ajudando muito. Vocês não estão me criticando à toa. A cada crítica eu cresço mais espiritualmente, intelectualmente. Busco mais objetivos do que eu preciso. Falando também em verbas, quero agradecer o FAUR por ter mandado, através do soldado Adriano José, o deputado federal FAUR, 75 mil reais. Para a nossa saúde, que se não recebeu, o prefeito falou que já tinha recebido, assinado, parece, o convênio. Então, uma hora eu quero cobrar do prefeito isso aí para ver se já chegou ou não.
E para aqueles que falam que o vereador não faz nada, o prefeito não é nada sem o vereador. Se nós aqui não votássemos, nada que passa por aqui estaria sendo feito pelo prefeito. Ah, mas o vereador não faz nada. O vereador é um ente que está estampado na Constituição Federal, onde ele aprova ou desaprova, através de lei, os pedidos, os atos do prefeito municipal. Aqueles que não sabem, fica criticando o vereador, vai lá na Constituição, dá uma estudadinha lá, ao invés de ficar falando o que não deve. Tá bom? Então, muito obrigado, senhor presidente, era só isso. Obrigado, senhor vereador Samuel. Coloco então o projeto número 05, junto com a emenda número 02, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 05, junto com a emenda número 02, está aprovada por todos os vereadores presentes em sua segunda discussão e votação. São essas matérias que se encontram nesta casa. Passa agora as considerações finais, onde o primeiro vereador inscrito, o senhor vereador Daniel. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Senhor vereador Jurandir. Quero desejar uma boa noite a todos e uma próxima semana abençoada. Senhor vereador Aguinaldo. Também desejar uma boa noite a todos e, em tempo, dizer à internauta Sara Pereira que nós já fizemos a indicação da rampa de acesso às margens do Rio Paraná. Então, é mais uma situação, confirmando o que o nobre vereador disse, né? Que os vereadores fazem, sim. Às vezes não é visto, então, infelizmente, acontece. Mas uma boa noite a todos, que a semana seja muito proveitosa. Senhora vereadora Juliana. Gostaria apenas de reforçar a questão do dia 18, para aqueles que têm o telefone do Conselho Tutelar, ligar diretamente ao Conselho Tutelar, caso saiba de algum tipo de abuso ou desconfie de algum tipo de abuso sexual infantil. Ou, se não tiver o telefone do Conselho Tutelar e achar que, de repente, né, não tem confiança de estar ligando por algum motivo, diz que 100, é anônimo, é seguro, é gratuito e salva vidas. Boa noite, até semana que vem. Senhor vereador Leandro. Senhor presidente, ainda em tempo eu dar os parabéns à nova vereadora Juliana pela brilhante explicação sobre o projeto, as brilhantes palavras que fez, tanto ela quanto o vereador Samuel, o vereador Aguinaldo também. E desejar uma boa noite a todos, senhor presidente, e vamos com Deus. Senhor vereador Adelso. Queria aqui desejar uma boa noite a todos os vereadores, companheiro, né, doutor Everaldo, a todos que nos assistem via Facebook, o Samuelzinho que está aí nos transmitindo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aí novamente representando a comunidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Senhor vereador Samuel. Quero também agradecer a todos, agradecer principalmente o apoio dos meus colegas vereadores, que não mediram esforços em defender a ideologia, a seriedade do trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo e com clareza explicar para a sociedade. Vereadora, não preciso nem nominar, vou falar a Juliana, o Leandrinho, o Daniel, o professor Aguinaldo, o Jurandir e o Agostinho, né? Enfim, todos aqueles que realmente têm compromisso com a sociedade e explicaram de uma forma clara, sem fazer politicagem. Quero agradecer de coração. Isso não foi eu que pedi para nenhum vereador, que eu não preciso de ficar pedindo, porque eu não tenho porquê de pedir nada para ninguém, eu não tenho interesse político. Quem quiser ocupar minha vaga ano que vem, está livre para isso daí. Mas demais, eu quero agradecer a Deus por ter me dado força de estar hoje aqui, colocado cada palavra na minha boca com inteligência e sabedoria, e saber sopesar para que não saísse errada ao final da minha fala. Tenham todos uma boa noite e que Deus possa nos proteger grandemente até a semana que vem. Senhor vereador Augusto. Também quero deixar aqui boa noite para todos, até segunda-feira. Quero aqui também desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana e que fiquem todos com Deus e até segunda, se Deus quiser. Em nome de Deus, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma.